Boa noite, igreja, tudo bem? A ver, uma vez mais. Boa noite, tudo bem? Então, a gente, eu não sei se a gente se complementou, não? Sim? Então, vamos lá. Hoje eu quero chamar a sua atenção em algo que durante eu estou fazendo meu devocional em livro de Jeremias e algo muito que Deus falou comigo durante esse mês em Jeremias é sobre a importância de conhecer a Jesus. E eu não quero, a- algo que Deus colocou em meu coração para esse domingo compartilhar com vocês. O título que está aí, Conhecendo a Jesus. Sim, Conhecendo a Jesus. Eu quero que por um momento pense assim comigo. Se alguém, ou você que não conhece a Jesus também, porque aqui a gente vai também conhecer. Você que já conhece, se alguém fora da igreja, saindo da rua, ou em seu trabalho, em qualquer lugar, pergunta a você: quem é Jesus? Você responderia claramente, sem enrolar, com uma resposta bíblica sobre quem é Jesus? Nós seremos capazes de poder fazer isso? Sim? E eu falo isso porque muitas vezes, quando hemos conocido a, a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Muchas veces hemos caído en este tiempo en el cual conozco a Jesús, yo lo reconozco como mi Señor y Salvador, yo soy bautizado y ahora ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? E muitas vezes a gente pensa, eu não preciso fazer mais nada, simplesmente estou esperando que ele volte e e já está. Mas aquí en su palabra, el pasaje en el cual vamos a estar estudiando está en Mateos capítulo 16, ¿está bom? Mateos capítulo 16, versículo 15, versículo 13 al 15. Primeramente el versículo 13 al 15. ¿Y por qué estoy preguntando eso? Porque cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, cuando Jesús comenzó a discipular a ellos, ele tinha o interesse em saber quem era ele, para ele, quem era Jesus. Então, quero que leas comigo Mateus capítulo 16, e lo vamos a leer hasta el versículo 15, perdão, 16, e vamos a orar, ¿sí? Diz assim: chegando Jesus à região de Cesarea de Filipe, Llegando Jesús a región de Cesarea de Filipe, preguntó a sus discípulos: ¿Quién os outros dicen que es o Filho do Homem? Eles responderam: algunos dicen que es João Batista, otros Elías, e ainda outros Jeremias ou dos profetas. E vocês? Perguntou. E, 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 E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? 16. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, novamente por este tempo juntos, em comunhão, onde a gente está aprendendo mais da, da Tua palavra, sobre a Tua vontade, sobre as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, Senhor. E que teu nome, Senhor, somente o teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Obrigado por tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui neste passagem, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus já começou a discipular, Jesus já havia começado a chamar a seus discípulos. Jesus já começou a ensinar a eles. Mas
Aqui, o nome de Jesus em toda Israel já era conhecido. Então, as pessoas já tinham alguma ideia de quem era Jesus. E muitas vezes, quando a gente não conhece a Jesus, muitas vezes não podemos ter alguma ideia, ou a gente escutou sobre ele, mas não claramente temos essa convicção sobre quem é Jesus. E aqui, em esse passagem, Jesus não simplesmente ele está perguntando isso para saber dos seus discípulos sobre o que pensavam as outras pessoas sobre ele. Não, este passagem é muito pessoal. E quando eu quero que quando a gente está estudando aqui em esta passagem, quero que vocês pensem como Jesus estaria perguntando a vocês: e quem vocês dizem que eu sou? Sim? E acá diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aqui algo que Jesus está falando aí para eles é que a fama dele já era conhecido, como estava falando, mas para Jesus não é que era seu interesse de saber o que outros pensavam de ele, mas era importante que seus discípulos sabiam diferenciar quem é ele. E versículo 14 fala assim: eles responderam: algunos dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aqui está a parte mais chave: diz, e vocês? Aqui Jesus deixa ele falar como, vamos a deixar por um momento o que os demais falam de mim, da, da minha persona, mas agora eu quero escutar de vocês. Diz, quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus te fez essa mesma pergunta el dia de hoje, esta noite, esta mesma hora, quem de vocês dizem que eu sou? Pensa por uns segundos e pode responder. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está falando para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Alguém pode falar para vocês quem é Jesus? Forte? Pode falar. Filho de Deus, que mais? Filho de Deus vivo, amém. Que mais? Sem medo. O Messias, que mais? Rei dos Reis, Salvador, que mais? Ele está falando aqui, tu és o Cristo. Precisa ser uma convicção em nossos corações como igreja. Porque se a igreja é forte nisso, em que a gente acredita, lá fora, ainda que a nossa fé possa ser, eu não posso, como posso falar, possa ser perseguida, a gente tem essa convicção de que em quem a gente colocou a nossa fé. Me deixa entender? Hoje em dia estamos preocupados também, e eu me preocupo pessoalmente também, por nossos filhos. O que as escolas estão ensinando aos nossos filhos? E um dia, conversando com um amigo que está em São Paulo, eu falei para ele: olha, eu tenho um filho, está crescendo, ele ainda não está na escola, mas eu não tenho que ter medo de que ele vá para a escola e o que ele ensine para ele. O que tenho que fazer é preparar a ele para que quando as pessoas venham com esse ensinamento a ele saiba diferenciar do qual é verdadeiro e do qual é falso. Me deixa entender? E aí, esse medo que você tem como pai, esse medo que você tem como mãe, sai fora. E muitas vezes a igreja tem medo de dar passos de fé muito mais grandes, porque simplesmente afora falam: já começou a perseguição, já não vamos poder falar. Mas a verdade é que a gente tem a liberdade de opinião. E muitas vezes a gente não usa essa liberdade de opinião. Quantos de nós temos redes sociais aqui? Pode levantar a mão.
Eu tenho Instagram, Facebook e quanto mais. Quanto de tua rede social você usa para compartilhar o Evangelho? Quanto de tua rede social você usa para que esta resposta que Pedro está falando aqui, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, possa ser uma realidade não só para você, sino para outras pessoas? Porque muitas vezes nós esperamos que seja difícil a circunstância para realmente a gente começar a agir. Não é verdade? Porque quando a gente tem um problema, a primeira coisa que fala que é: não, a segunda coisa que fala que é: Deus me ajuda. A primeira coisa é que eu preciso fazer. Eu posso fazer isso, posso fazer o outro. Quando não dá certo, fala assim: Pai, me ajuda. Não posso. E eu falo assim, eu não estou falando como uma pessoa que, olha, esse Anthony é diferente. Não, eu fiz isso também, sim. Mas o que se falando aqui de conhecer a Jesus, por quê? Porque eu quero, meu desejo é que nossa igreja seja uma igreja que saiba em quem a gente colocou a nossa fé. A gente precisa conhecer a Jesus. A gente precisa investir nosso tempo em Ele. O tempo já começou. Jesus está voltando, isso é uma realidade. Mas muitas vezes a gente não quer entrar nessa realidade. A gente quer ficar em nosso pequeno mundo. E a gente quer esquecer o que está acontecendo lá fora. Eu não sou muito de falar o que está acontecendo no jornal, eu não gosto muito, mas quando eu vejo que a igreja está com esse medo, eu fico triste porque nosso Deus é mais que tudo isso. E se Deus quiser, e Ele quer que a gente sofra, a gente passe perseguição, a gente vai ter que passar. Me deixa entender? Papai, mamãe, que tu filho, que nossos filhos saibam quem é Jesus. E que eles mais que qualquer outra ensina errada que eles podem escutar na escola, quanto a nossa fé. Simão Pedro está respondendo aqui: Tu és o Cristo. Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Rei. Tu és o Messias, como falamos aqui. Tu és aquele que 700 anos atrás, antes dele haver nascido, já era profetizado. Tu és aquele que prometeu que depois Pedro vai falar que Jesus vai voltar por nós. Mas ele fala aqui, o Filho de Deus vivo. E essa é uma grande verdade em nossa vida. Deus está vivo. E se Deus está vivo, a gente tem que agir como uma pessoas vivas. Uma igreja viva. A gente não pode só estar aqui juntos os domingos. Quantas atividades temos aqui nessa igreja? Temos muitas. E a gente precisa estar em comunhão com nossos irmãos. A gente precisa orar juntos. E vocês sabem que benção é estar juntos orando. E quão difícil é orar juntos? Por que é difícil? Quão difícil é estar em comunhão? Quão difícil é disponer de tu tempo, uma vez no mês, para venir e investir em tu tempo nas crianças? Quão difícil é poder abrir mão e deixar aquilo que não importa, por realmente investir naquilo que realmente se importa. Me deixa entender? Agora, como conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal ha transformado nossas vidas? Número 1 aqui, transforma nosso caráter. Transforma nosso caráter. O outro é influencia nosso estilo de vida e determina nosso destino eterno.
E vamos primeiramente, transforma nosso caráter, sim? Transforma nosso caráter. Aí tem um versículo na seguinte. Aí está. Transforma nosso caráter. Dice, Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem vive agora em nós? Cristo. Dice, a vida que agora vivo, tu vida presente, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Determina nosso destino eterno. E aqui é bem forte, sim. Por quê? Olha aqui que é isso aqui em Hebreus. Determina nosso destino eterno. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. O que nos espera depois da morte? Vamos a ressuscitar em outras pessoas? Vamos eu não sei, tantos ensinos errados que tem, mas aqui fala claramente, a Bíblia fala que depois da morte vem o juízo de Deus. Mas muitas vezes nós como cristãos estamos vivendo como que a gente não quer ir para o céu. Estamos tão confortáveis aqui, está tão bonito viver aqui, que a gente esquece que nos espera a eternidade. Aquilo que não vai perecer, aquilo que não tem que não tem data de caducidade. Aquele que onde a gente vai estar adorando a Deus dia tras dia. E muitas vezes nós esquecemos que a gente vai levar um juízo. Todos nós. Mas você pode falar mais? Eu tenho a minha salvação garantida? Sim. Você tem a sua salvação garantida, graças a Deus, não graças a você. Mas e agora quê? O que eu vou fazer mientras espero isso? Se acabou? Não. Não. Isso começa. Vamos aí à seguinte passagem. E tem uma pergunta aqui para vocês. Qual é o propósito de Deus para nós? A gente somente fez uma introdução, tá bom? Qual é o propósito de Deus para nós? Você sabe qual é o propósito de Deus para todos nós? Tem uma ideia? Sim? E eu quero que vayamos a uma passagem que está em João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é o propósito de Deus para todos nós? O propósito de Deus para todos nós, como igreja e como pessoa, é que você o conheça. Que você conheça. Diz que conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele quer que você conheça quem é Jesus. E a gente, algo assim muito claro, a gente não vai deixar de aprender de Jesus até que a gente chegue hasta a eternidade. A gente vai continuar aprendendo sobre quem é Jesus. A gente nunca vai deixar de aprender. E muitas vezes nós achamos e pensamos que porque já sou salvo, porque já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e me espera o céu, já acabou tudo. Não. A realidade é que nós precisamos conhecer a Jesus dia tras dia, dia tras dia. Por quê? Porque quanto mais conheço a Jesus, mais eu posso ver a pessoa ruim que sou eu. E por isso que o apóstolo Paulo falava, miserável de mim. Ele não falava, que lindo que é Paulo, não. Paulo falava, miserável de mim.
miserável de mim. Porque todos nós sabemos quiénes somos realmente cada um de nós. Todos nós nos conhecemos perfeitamente, certo? Todos nós sabemos quem somos realmente. E Jesus sabe quem somos nós. E aquilo que Jesus estava fazendo é, ao conhecer a Ele, dia tras dia, a tua vida vai mudando. A tua vida vai ser transformada. Dice, esta é a vida eterna, que te conheçam. E esta palavra é muito linda. Vamos, siguiente. Vamos a pular hasta donde dice verbo conhecer. Donde dice verbo conhecer. Uno mais. Verbo conhecer. O verbo conhecer em hebraico significa yada. Quer pronunciar comigo yada? Yada. ¿Sí? Yada expressa uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquele que é conhecido. Olha que linda essa palavra. Expressa uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquele que é conhecido. Assim, muito simples. Deus quer criar um vínculo contigo, comigo. Deus quer criar a mais profunda relação pessoal que você já tem em sua vida, em sua existência. E Ele, o Criador do mundo, Ele que é poderoso, Ele te quer conhecer. Ele quer saber de você. Não é tão lindo isso? Isso a mim me faz choro, porque um Deus tão grande, tão poderoso, me quer conhecer. Se quer importar por minha vida. Esse Deus tão longe, como muitas vezes a gente pensa que está tão perto. E sabe o que está acontecendo com todos nós. E esse Deus tem tanta paciência, muita paciência por nós, que não se cansa, que não desiste. Ele nunca desistiu de nós. Não vai desistir. Por el amor eterno que Ele nos ama, por el amor eterno que Ele ha puesto por su Filho Jesus. ¿Me deixa entender? Então, conhecer a Jesus implica muitas coisas. Deixa de estar distraído. Não estou falando que tuas coisas não são importantes. São importantes. Mas tem algo que é muito mais importante. E é que conheces a Jesus. Porque se conheces a Jesus, as demais coisas da tua vida, teu trabalho, teu casamento, teus filhos e tudo que você quiser, vão estar em um lugar correto. E vão estar em um momento preciso. E tudo vai acontecer tão naturalmente que você vai ficar assim. Eu tanto queria conseguir fazer isso e agora estou conseguindo fazer. Porque Deus se coloca de lado, nos fala que seu fardo é leve, que quando você não pode, Ele vai e te levanta e diz, vamos, uma vez mais, bora. Então, Jesus deseja que você lhe conheça. Porque se você lhe conhece, todas as demais coisas, ainda nosso dolor, ainda nossa dificuldade, a gente vai poder passar. E vamos a voltar a esse passagem que está em Jeremias 9:14, que está atrás dele. Diz assim, Jeremias 9:24 fala assim, mas que se glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra.
pois dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. Desde séculos passados, o desejo de Deus por todos nós é que a gente conheça Ele. Ele quer que a gente compreenda, mas quer que a gente conheça. O que te está preocupando? De que você está preocupado? O que piensas agora? O que está te atrapalhando? O que te está deixando de ver a Ele como realmente Ele quer que você veja Ele? O que você precisa? De que você tem falta? Ele tem tudo para você. Mas parte de algo muito básico e muito simples. Conhecê-lo. E quando você tem a Jesus, você tem tudo. Agora, tudo na palavra grande, né? Mas tudo que aquilo que você precisa. Deixa eu entender? A gente quer muito, mas muitas vezes é muito, né? A gente não precisa. A gente precisa do que realmente Ele quer dar nesse momento. E se Ele quiser, te vai dar mais. Mas o importante aqui é que você compreenda e conheça a Ele, quem é Jesus. E que isso impacte a tua vida de tal forma que não tenhas dúvida em quem você colocou a sua fé. E que ainda fora o mundo pode começar a perseguição com a igreja, a gente não vai dobrar o joelho. A gente vai dobrar o joelho só para a Deus. E posso falar assim, e se algo difícil vem, Ele nos vai ajudar a encarar isso. Ele vai consolar nos corações também. Porque Ele sabe lidar com toda a situação da nossa vida. Eu não estou falando como aquela pessoa que pensa assim, olha, não, eu já cheguei a um ponto da minha vida que eu sei claramente quem é Jesus. Eu sei claramente que eu posso confiar em Ele. E com convicção, com segurança, eu sei quem é Jesus. Alguém me perguntou, Anthony, se Deus te fala de ir embora de novo, você vai? Eu vou. Vou onde Ele quer que eu vá. Porque eu sei com quem estou caminhando. E a minha oração é esta. O meu desejo é que Deus trabalhe em tua vida de tal maneira, mesmo tenhamos que sofrer, que Deus trabalhe em nossos corações e que trabalhe em tua vida de tal maneira que pouco a pouco o valor de Cristo cresça. Meu desejo é que você chegue a um ponto em sua vida onde não há nada mais importante que você queira que conhecer a Jesus. E isso é o coração de Deus. Não te preocupes pelas outras coisas. Dinheiro não alcança. Deus fala que Ele alimenta os pássaros que não trabalham no campo. Você não tem com que vestir. Deus veste as flores mais bonitas do campo. Como não pode fazer isso por nós? Não esquente a cabeça por coisas que não vale, que não precisa estar aqui. Eu não te falando que você vai ser um irresponsável, não. Estou te falando que se Deus está em um lugar correto da tua vida,
Deus te vai dar sabedoria, Deus te vai dar aquela coisa que você precisa para poder cobrir tudo que você precisa ter. Deixa eu entender? E nada vai faltar. Deixa eu entender? Meu desejo é que você se importe em conhecer mais a Cristo. Meu desejo por vocês é que você tenha essa convicção plena de que Jesus te ama muito e muito, que não precisa estar afora falando, eu quero que me ame, eu quero a atenção do outro. Não, Jesus tem toda a tua atenção. A gente não é carente de nada. Deixa eu falar assim. Se a gente é carente, é porque a gente não está chegando bem. Duas perguntas. Quem é Jesus? Seguinte pergunta. Quem é Jesus para você? Pense comigo. Que quero? Quero a Cristo. Que mais desejo? Conhecer a Ele. Essa era a oração de Paulo. Que ele estimou por pérdida tudo para poder estar com Cristo. Isso Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. E eu quero que Capela do Calvário seja uma igreja diferente. Olha, veio essa alegria, veio essa segurança em Ele, veio essa dependência em Deus, que eu também quero isso. Posso ver uma sonrisa de vocês? Podem dar uma sonrisa? Porque é isso que o Senhor. Jesus não quer que a gente sirva a Ele. Jesus não quer que a gente vá para o trabalho segunda-feira, que já logo, né? Ah, segunda-feira tem que ir trabalhar. Não, você tem que acordar 5 horas. Amém, bora, vamos acordar 5 horas. Aqui toma banho frio, né? Para acordar. Mas a gente precisa saber quem é Jesus. Porque depois de mais coisas não tem nenhum lugar de importância que a gente está pensando. A tua alegria, aún em meio de nosso dolor, está em Jesus. E Ele, se Ele falou, se Ele é capaz de vencer a morte, Ele é capaz de ajudar-nos dia tras dia, ainda que seja difícil. Porque Ele entende nosso dolor. Ele entende tudo. Sim? E não tenhas dúvida disso. Meu desejo é isso, igreja. Que nós possamos amar a Jesus, importar-nos de Jesus mais que outras coisas. Sim? Que isso seja nossa imagem como igreja. Que as pessoas vejam essa fome por a palavra. Vamos fazer algo assim. O próximo domingo vai compartilhar Mauri. Traz um quaderno para escrever. Pega se não tem um quaderno aqui, a gente procura uma folha e dá para você. Mas a gente precisa aprender. A gente passa depois uma semana, a gente esquece. O que se falou domingo? Chega terça-feira, a gente nem sabe o que é o domingo. Até a gente tem preguiça de poder abrir novamente os estudos que estão aí no nosso canal de YouTube. Vamos fazer isso, algo prático. Próximo domingo, cada estudo que tem, traz um quaderno de notas e escreve. E eu quero ver assim, escrevendo, enchendo o quaderno meu, Deus me falou isso. Porque isso que Deus falou a você vai ser motivo de poder compartilhar com outros, com teus colegas em teu trabalho, com teus amigos na escola. Porque isso vai dar fruto. Aunque você não acredite, vai dar fruto. E isso vai trazer mais convicção em teu coração. Isso te vai fazer lembrar
quem realmente é meu Deus. Meu Deus é muito mais grande. Amém? Sim. Essas são nossas atividades para o próximo domingo. Eu vou estar aí na porta. Agora sim vou estar na porta. Se você não tem caneta, não tem quaderno, você vai ter que voltar a trazer de novo. Tá? Combinado? Combinado? Amém. Vamos orar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é muito mais daquilo que a gente se preocupa, Senhor. Você é muito mais além do que as coisas que acontecem neste mundo, Senhor. O Senhor não nos prometeu uma vida fácil, Senhor. O Senhor, o único que nos prometeu é que você vai estar conosco até o último dia das nossas vidas sobre esta terra. E a gente acredita isso de todo o coração, Senhor. Nos ajuda a conhecer dia tras dia, Senhor. A ter um tempo de intimidade contigo dia tras dia. Que nosso prazer seja buscar-te. Que nosso prazer seja servir-te. Que nosso prazer seja estar contigo. E agora estou lembrando que a Vima estava falando, Senhor, dos casais, Senhor, como falar com Deus em qualquer momento do dia. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja lavando a louça, seja no escritório, seja com nossos filhos, seja a qualquer momento, Senhor, o Senhor está conosco. E a gente pode falar. Que isso seja uma realidade dia tras dia, Senhor. Nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda em nossa debilidade, Senhor. Porque quando nós somos fracos, você é forte, Senhor. Você é quem se glorifica em nossas vidas, Senhor. Que seamos uma igreja que clama, que busca teu nome juntos, Senhor. Orando, intercedendo por nós, irmãos, uns por outros, Senhor. Levando as nossas cargas, levando as nossas lutas, Senhor. E também compartilhando aquilo que Deus já fez por nossas vidas. Tantas orações respondidas, Senhor. Tanto que a gente pode dar-te graças, Senhor. Nos ajuda como igreja, Senhor. Que não tenhamos medo do que o mundo pode fazer conosco, Senhor. Mas que sim, saibamos que você é mais, Senhor. Que você está em controle absoluto de nossas vidas, Senhor. E que nós dependemos de Ti, Senhor. Solamente de Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a cada família representada aqui. Ajuda em suas lutas, suas dificuldades, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor, pedindo misericórdia por eles, Senhor. Aqueles que precisam de sanidade, Senhor. A gente acredita que o Senhor pode fazer milagres, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor. E que saibamos como Jesus falando com essa mulher, você crê que eu posso fazer isso? Que nossa resposta seja sim, eu creio. Eu creio que você pode sanar. Dá-nos fé, Senhor. Dá-nos coragem. Dá-nos valentia para pregar a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.